Vamos agora dar início a um novo conteúdo. Vamos iniciar nesse vídeo conteúdo de sequências. Eu começo sequência gerando a definição. O que é uma sequência? É uma função. Falou em função, você acaba associando dois conjuntos. O primeiro conjunto, chamado de domínio, é o conjunto dos inteiros positivos. Então, o domínio obrigatório são os inteiros positivos, que é o 1, 2, 3, 4. E as imagens, que é a correspondência, são os elementos das sequências. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha a seguinte sequência numérica. Sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, tá? O primeiro conjunto seria o conjunto formado pela posição. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, que é o que a gente costuma chamar de A1, A2, A3, A4. Vou escrever até A4, que é o que cabe aqui. Tá? Ou simplesmente 1, 2, 3, 4, não tem problema nenhum. E o correspondente são os valores da imagem, que no caso é o 1, o 3, o 5 e o 7. Sendo uma função, eu faço associação, dizendo que meu conjunto domínio formado sempre por inteiros positivos, sempre iniciando de 1, para dizer que o primeiro termo de uma sequência é tal valor. Aí a gente faz associação, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo. Então esse conjunto seria o nosso domínio, como é no caso quando a gente trabalhava com funções. E o conjunto de chegada, os elementos usados, são a imagem. Então a imagem não precisa necessariamente ser inteiros positivos. Nossa, pode aparecer valores negativos, racionais, um universo de valores para a nossa imagem. Então essa é a definição de sequência, ok? Termos de uma sequência. Existem duas possibilidades. Ela pode ser dita uma sequência finita ou uma sequência infinita. E o próprio nome está dizendo, né? É uma sequência finita quando o número de elementos dessa sequência é finito. Eu estou com uma sequência com 10 elementos, 50 elementos, 1000 elementos. É uma sequência finita. E infinita, claro, quando o número de elementos dessa sequência for infinitos. Essa sequência que eu inventei aqui, dos números ímpares, o fato de eu colocar pontinho, 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 faz com que ela seja uma sequência infinita. Mas se em algum momento eu fechar essa vírgula e colocar 503, por exemplo, e finalizo a sequência, passaria a ser uma sequência finita, ok? Bom, qual o grande objetivo de qualquer sequência? Eu vou até destacar. O grande objetivo de uma sequência é determinar uma regra, ou conhecida como uma lei matemática, ou ainda como lei de formação. Esse é o grande objetivo de qualquer sequência. Determinar a regra, que é a forma, ou a lei matemática, eu prefiro essa terminologia, determinar a sua lei de formação. Então, por exemplo, qual seria a lei de formação associada a essa sequência aqui? Seria a n igual a 2n menos 1. Essa seria a lei de formação. É, professor? Por quê? Vamos testar. A1. A1 troca o n por 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Bateu. A2 tem que dar 3. A2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Bateu. A3. A3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. A4. Bom, qual foi a minha ideia? Toda vez que eu multiplico um número por 2, vira uma sequência de pares. Aí eu precisava saber se eu somava, se eu subtraía. O fato de eu subtrair foi porque o primeiro daria 2 vezes 1, 2. Para gerar o 1, eu tirei uma unidade. Então, achei a lei de formação dessa pequena sequência que eu formei. O único detalhe é, por ser finita, que eu teria que dizer que o n varia de 1 até
Bom, qual o valor de n que gera a resposta 503? Vamos ver. Se for 250, daria 2 vezes 250, 500, menos 1, 499. Então seria 252. Certeza? Vamos testar? 2 vezes 252 dá 504, menos 1, 503. Aí eu teria que limitar as possibilidades de escolha para n, ok? Continuando. Exemplo 1. Tudo isso se encontra na nossa apostila. Então, o material que eu estou utilizando para formar esse vídeo é a nossa apostila de sequência. Aqui no exemplo 1, eu já escrevi o enunciado, ele nos pede o seguinte: determine o termo geral AN da sequência. Então, a sua lei de formação. É isso que ele está querendo. Quando ele fala termo geral, significa a regra, a lei matemática ou a lei de formação. Observe que do 1 vai para o 4, que vira o 9, que vira 16, que vira 25. Mas eu noto aqui que esses números têm uma particularidade. Não sei se vocês mataram. É o resultado do quadrado. 1 é o resultado de 1 ao quadrado, 4 é o resultado de 2 ao quadrado, 9 de 3 ao quadrado, 16 de 4 ao quadrado, 25 de 5 ao quadrado e assim por diante. Isso me leva a crer que o termo geral dessa sequência seria o n elevado ao quadrado. Essa é uma sequência com infinitos termos, ok? Bom, pode acontecer de você ter poucos elementos numa sequência, de repente só 2, e aí não dá para cravar a lei, hein? Porque às vezes você tem diversas leis que geram elementos parecidos. Por isso que quanto mais elementos dispostos na sua sequência, mais a certeza de que sua lei é realmente a lei. Quando existir mais de uma lei associada a poucos elementos, então a lei que você escreveu já está correta, mesmo que valha para poucos elementos. Agora, com muitos elementos, te dá segurança de que aquela lei é única ou não, ok? Bom, falta finalizarmos com esse nosso exemplo 2. Calcule a soma A2 mais A5. Bom, vamos fazer isso? Vamos lá? Para calcular a soma de A2 mais A5, ele dá o termo geral da sequência, a lei de formação, então eu preciso primeiro calcular o valor de A2. É só substituir o n por 2. Menos 1 ao quadrado vezes 2 mais 2, dividido por 2 mais 1. 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 vezes 4 terços, e o valor aqui é 4 terços. Agora, eu vou calcular o valor de A5, atribuindo a n o valor 5. 5 mais 2 vezes sobre 5 mais 1. Aqui dá 7 sextos, e menos 1 a quinta é menos 1. Então fica menos 7 sextos. Por fim, vou calcular o valor de A2 mais A5. Substituindo os valores encontrados, 4 terços menos 7 sextos. O mínimo é 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. 6 por 6 é ele mesmo. 8 menos 7, 1 sexto seria a soma desses elementos. Bom, finalizei aqui o primeiro vídeo falando de sequências.